Saturno é um dos corpos celestes mais notáveis do Sistema Solar. Os cientistas ainda estão estudando o legado da sonda espacial Cassini, que investigou esse planeta até 2017. Olá, pessoal! Os cientistas continuam debatendo e apresentando novas hipóteses. Todas elas são bastante audaciosas. Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Deluca e hoje vamos apresentar algumas delas. Então, vamos começar. Senhor dos Anéis. Saturno é o planeta mais facilmente reconhecível no Sistema Solar. Claro, isso se deve aos anéis. Se você olhar para os anéis, mesmo uma criança do ensino fundamental pode dizer: "Ah, esse é Saturno." Esses anéis distintos foram observados pela primeira vez quando Galileu Galilei apontou seu telescópio para esse planeta em 1610. Desde então, o interesse dos cientistas planetários está totalmente focado nesse anel fino. Muitas rochas de gelo que orbitam o planeta formam camadas de 5 a 30 metros de espessura e, devido à sua alta refletividade, podem ser claramente vistas da Terra. De onde isso veio? Desde o lançamento da sonda Voyager 2, astrônomos têm considerado a hipótese de que esses anéis foram formados pela destruição de luas. A missão Cassini forneceu pistas para esclarecer não apenas a origem, mas a idade dos anéis. Na etapa final desse projeto, chamada de Gran Finale, a Cassini voou 22 vezes entre o corpo do planeta e os anéis internos, coletando dados sobre essa área em comum. Em 2023, um artigo foi publicado na revista Science Advances. Esse artigo utilizou dados da missão Cassini e comparou os anéis de Saturno a um tapete doméstico comum, identificando assim a idade deles. Se você não tiver um aspirador de pó em casa, poeira continuará acumulando no tapete. A espessura da poeira e a velocidade com que se acumula podem indicar por quanto tempo esse tapete tem estado no chão. O mesmo processo está ocorrendo nos anéis de gelo de Saturno. Em outras palavras, poeira cósmica está se acumulando na superfície dos anéis. Resultados de observações e modelagem indicaram que esse processo começou relativamente recentemente, ou seja, há pelo menos 400 milhões de anos. Pode ser até que tenha começado há 100 milhões de anos. Portanto, é altamente possível que os anéis tenham surgido em Saturno ao mesmo tempo em que os dinossauros habitavam a Terra. O mistério do dia de Saturno. A sonda espacial Cassini chegou a Saturno em 2004. Uma de suas principais missões era medir a taxa de rotação de Saturno e determinar a duração de um dia no planeta. No entanto, essa missão trouxe consigo mais enigmas do que respostas. Como planetas como Saturno não têm uma superfície sólida, não é possível observar a topografia para determinar o tempo de rotação. No caso de Júpiter, foi possível resolver o problema medindo a velocidade com que o polo magnético girava em torno do polo geográfico. No entanto, em Saturno, como o polo magnético e o polo geográfico coincidem, esse método não pôde ser utilizado. Portanto, para o famoso anel de Saturno, conhecido como Senhor dos Anéis, um método diferente foi empregado. Esse método envolve medir os intervalos das ondas de rádio, conhecidos como períodos de rádio. Nos locais onde a ionosfera e a magnetosfera se intersectam, ocorrem pulsos de ondas de rádio. Isso permite a medição da taxa de rotação do planeta. Assim, os instrumentos de observação da Cassini começaram a trabalhar imediatamente. No entanto, os resultados rapidamente deixaram os cientistas perplexos. Na verdade, um trabalho semelhante já havia sido realizado na década de 1980 pela sonda Voyager 2. No entanto, ao longo dos 20 anos seguintes, a velocidade de rotação Book tinha mudado significativamente. Com base em novas observações, o comprimento de um dia foi determinado como sendo de 10 horas, 45 minutos e 45 segundos, sendo 6 minutos mais longo do que os dados da Voyager 2. Astrônomos, com base em sua experiência observando outros planetas, sabem que é improvável que um planeta acelere ou desacelere abruptamente. Portanto, eles começaram a buscar novos métodos para medir a duração de um dia em Saturno.
Além disso, posteriormente, ao analisar os sinais de rádio, descobriu-se que a velocidade de rotação em Saturno é diferente entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. Dessa forma, as coisas não estavam indo bem. Portanto, era necessário encontrar um método mais confiável para confirmar a duração de um dia. Em seguida, em 2019, foi divulgado um novo conjunto de dados, indicando 10 horas, 33 minutos e 38 segundos. Comparado à medição anterior, há novamente uma diferença de 12 minutos. Como resultado, descobriu-se que esses anéis funcionam como sismógrafos, semelhantes a instrumentos de medição de terremotos. Como resultado, descobriu-se que esses anéis funcionam como sismógrafos, semelhantes a instrumentos de medição de terremotos. Graças aos anéis, foi possível criar um mapa de estrutura interna do planeta e, ao mesmo tempo, calcular o período de rotação. Além disso, essa pesquisa revelou que o interior de Saturno é diferente da imagem previamente concebida. O núcleo de Saturno ocupa quase 60% do diâmetro de Saturno. O núcleo de Saturno é composto por rochas, gelo e gás, e não exibe sinais de convecção forte. Isso levanta dúvidas sobre as teorias relacionadas à origem da magnetosfera de Saturno. Pode ser que no interior do núcleo, o hidrogênio metálico que gera o campo magnético de Saturno ainda esteja emergindo? A resposta para isso ainda não é conhecida. Segredos ocultos no interior de Saturno. Foi bom os astrônomos conseguirem calcular a duração de um dia em Saturno, mas a anomalia no período de ondas de rádio ainda permanecia como um mistério. No interior de Saturno devem estar ocorrendo fenômenos únicos e surpreendentes que não são observados em outras gigantes gasosas. Aqui, até mesmo as auroras são diferentes. No caso da Terra, as auroras são causadas por partículas solares que voam ao longo das linhas magnéticas. Além disso, Júpiter gera seu próprio fluxo de partículas carregadas através de atividades vulcânicas em suas luas. No entanto, em Saturno, ainda há algo que preocupa os cientistas. Em 2022, uma hipótese foi apresentada sobre o que poderia estar errado em Saturno. Para essa hipótese, os pesquisadores usaram um espectrômetro do Observatório Keck, no Havaí, durante um mês há 5 anos, para medir as marcas de infravermelho na atmosfera superior e mapearam esses dados no perfil da ionosfera de Saturno. Como resultado, descobriu-se que a maior parte das auroras em Saturno é gerada pelo movimento da própria atmosfera de Saturno. A atmosfera estava acelerando o fluxo de partículas ionizadas, transformando-as em um vento iônico. Ventos fortes, atingindo velocidades de até 3 metros por segundo, que absorvem a energia da termosfera superaquecida, não apenas afetam a intensidade e formação das auroras sobre o enigmático hexágono de Saturno, mas também foram a causa da dificuldade em usar pulsos de ondas de rádio para medir a duração da rotação. A instabilidade causada por essas variações foi a razão pela qual o método de pulsos de ondas de rádio não funcionou bem para medir o período de rotação. Assim, uma única pesquisa resolveu 2 mistérios de Saturno de uma só vez. No entanto, ainda havia mistérios não resolvidos em Saturno. O que está acontecendo na termosfera? A termosfera da Terra é onde a maior parte do calor do Sol é absorvido. Aqui, a temperatura varia de 200 Kelvin a 2000 Kelvin. De acordo com os dados da Cassini, a temperatura na termosfera de Saturno varia de 370 Kelvin no Equador a 590 Kelvin nos polos. Ainda é uma temperatura bastante elevada. No entanto, por que isso acontece, mesmo tão distante do Sol como o 6º planeta do Sistema Solar? Se a luz solar não está aquecendo a atmosfera de Saturno, então o que está causando o aumento de temperatura? Existem várias hipóteses para isso. De acordo com uma pesquisa de 2023, argumenta-se que os anéis são a causa do aquecimento na termosfera de Saturno. Em outras palavras, a matéria dos anéis está caindo sobre Saturno e aquecendo a atmosfera superior. Através da missão Cassini, descobriu-se que os anéis estão perdendo até 2.800 kg de material por segundo. Isso é exatamente a quantidade suficiente para encher uma piscina olímpica. Se esses dados estiverem corretos, a uma taxa de absorção desse tipo, os anéis de Saturno deveriam se manter por mais 300 milhões de anos, considerando a absorção contínua de partículas de gelo.
No entanto, os cientistas não têm confiança de que esses dados estão corretos. Por isso, em 2023, eles lançaram um projeto para investigar a chuva de gelo em Saturno, usando o telescópio espacial James Webb e os instrumentos de observação do Observatório Keck. Talvez a taxa com que a gravidade está desgastando os anéis seja mais rápida do que o previamente estimado, mas isso ainda é desconhecido. Saturno sugando vida de Encélado. Em junho de 2023, o telescópio espacial James Webb revelou uma nova visão de Saturno envolta em uma luz misteriosa. Os anéis de Saturno estavam emitindo uma luz brilhante e sinistra. Essa imagem foi capturada em infravermelho. Segundo os cientistas, é possível observar partes obscuras da atividade planetária usando métodos como esse. Na faixa de comprimento de onda de 3,23 micrômetros, a superfície de Saturno parece muito tênue. Portanto, os astrônomos podem procurar facilmente por luas mais escuras, facilitando a observação de corpos celestes como Encélado, onde existe a possibilidade de vida. Encélado completa uma órbita ao redor de Saturno em apenas 33 horas, fornecendo água aos anéis de Saturno através de jatos de vapor. Observando esses jatos, os astrônomos podem investigar de maneira mais aprofundada possíveis sinais de vida existentes nessa lua. Por outro lado, a perda de água por parte de Encélado significa a perda da possibilidade de se tornar o segundo lar da humanidade. É verdadeiramente assustador. Vocês acham que há uma chance de colonizar Encélado? Deixe seus comentários aqui na seção abaixo. Bom, pessoal, e assim concluímos o nosso vídeo de hoje. Agradeço a todos por assistirem até o final. Espero que você tenha achado o vídeo interessante. E se você gostou, ficaríamos muito gratos se pudesse dar um like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Suas ações são de grande ajuda para o crescimento do nosso canal. Agradecemos pela sua ajuda e colaboração. Por enquanto, é uma breve despedida. Mas nos vemos em breve aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.